Olá, meus amigos, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um workshop que nós realizaremos neste dia aqui do Instituto Eduque, Instituto e Faculdade. Eu sou o professor André Soares e convido você para acompanhar este workshop com um tema bem interessante, muito sugestivo, que é Introdução à Sociologia. E dizer que é um prazer estar nesse dia, podendo aprender um pouco mais, trabalhar um tema tão interessante nesses momentos que nós estamos vivendo, de muitas mudanças dentro da nossa sociedade, muitas incertezas em diversas áreas, e a sociologia ela vem para ter essa análise crítica, fazer essa análise crítica da sociedade que está em constante mudança, que está a cada dia mudando em muitos aspectos, seja ele econômico, seja ele político, religioso, diversas áreas que acontecem essas mudanças. E o olhar sociológico, ele nos ajuda a analisar a sociedade, nos ajuda a analisar, ter esse prisma dentro do contexto filosófico e analítico. Eu convido você, que é acadêmico dos diversos cursos que nós temos aqui pela faculdade, pelo Instituto Eduque, seja ele de graduação, de pós-graduação, para acompanhar essa aula conosco, onde trabalharemos este tema tão interessante. Venha comigo. Introdução à sociologia, ela vai sair, desvencilhar da filosofia pelo fato de surgir alguns problemas, algumas problematizações na sociedade. Isso irá requerer uma análise sobre essas constantes mudanças, por isso que surge esta disciplina. Acompanha comigo aqui no slide, nos diz assim: quando uma nova ciência surge, sinaliza que antes surgiu um problema para o qual não se conhece a solução e para o qual precisa-se de uma solução para este problema. O caso da sociologia foi exatamente isso que aconteceu. E quais que foram os problemas que aconteceram na sociedade do século XVIII para que houvesse essa análise crítica sobre as constantes mudanças? Venha comigo. A Revolução Francesa foi uma e a Revolução Industrial. Olha ali, a Revolução Francesa, ela marca o início de uma nova fase política nos países europeus e ocidentais. Nesse novo Estado, a classe dirigente não é mais a nobreza e nem o clero, mas sim quem tem o poder econômico, conhecido como os burgueses. Então, com a Revolução Francesa, o clero e a nobreza perderá o foco, perderá o poder. Agora o poder estará com a burguesia. Então, a Revolução Francesa foi uma dessas problemáticas que aconteceram para que surgissem teóricos para analisar a sociedade de então. A outra foi a Revolução Industrial. A mudança drástica na realidade social e econômica dos países, somente os europeus, produtos acessíveis a todos, trouxe também a revolução consigo, um agravamento de problemas sociais e grande desordem. Então, por conta da Revolução Francesa e Revolução Industrial, nós vamos ter aqui essa análise da sociedade, surgindo aí uma nova ciência, surgindo um novo ramo de pesquisa, que é a sociologia. No final do século XVIII e no início do século XIX, a atividade de pesquisa e produção científica progredia rapidamente. Máquinas eram criadas e promoviam verdadeiras revoluções. Depois da Revolução Francesa e durante a Revolução Industrial,
a retirada da organização social baseada no antigo regime político desestruturou a sociedade. Então, nasce aqui, acompanha comigo no slide, a sociologia nasceu dessa constatação de que a ordem social moderna desorganizou as formas de convívio, gerando problemas novos que reclamavam soluções e interpretações inovadoras. A vida que era acostumada, a sociedade que era acostumada a viver nos campos, viver no contexto agrícola, eles vão ter que mudar totalmente a sua maneira de viver, justamente por conta da revolução industrial, máquinas sendo criadas, necessitando que eles escapassem, fizessem aquela fuga do campo para a cidade. E essas constantes mudanças no período do século XVIII, período do iluminismo e dessas revoluções, surge também alguns teóricos que vão analisar a sociedade e criar teorias e métodos para explicar essas mudanças. E eu convido você a acompanhar comigo alguns desses teóricos que brevemente nós vamos comentar. O pensador francês Condorcet, na segunda metade do século XVIII, já defendia que devemos aplicar descobertas do mundo científico ao estudo dos fatos morais. E assim, o método de pesquisa científica deveria ser aplicado a assuntos humanos com igual rigor. Outro pensador é o francês Saint-Simon. Ele oferece uma chave de entendimento da sociedade feudal. Para ele, a sociedade ela estava baseada nos poderes espiritual, que é a igreja, e no poder temporal militar. Então nós temos aqui Saint-Simon dividindo a sociedade, mostrando o poder espiritual, o poder militar, que como até o século XVIII, a religiosidade, a igreja, o clero, ele era muito forte. No século XVIII, com o iluminismo, a igreja deixará esse poder e nasce aí o cientificismo, as análises em diversas áreas da filosofia e desvencilhando da mesma também e tendo campos de investigação próprio, que foi o caso aqui da sociologia. Um pensador muito importante, que foi um marco para a sociologia, foi Auguste Comte. Auguste Comte, ele é considerado o pai da sociologia, o primeiro a criar um método científico para analisar a sociedade. Esse método ele é o mais conhecido como o positivismo. Essa é a sua teoria principal para colocar esse ponto aqui. Quando a gente fala de Auguste Comte, logo lembramos de positivismo, que foi o seu método. E nós vamos analisar um pouquinho do seu histórico e do seu método científico, que foi um marco para o estudo da sociologia. O período em que ele esteve vivo coincidiu com essas grandes revoluções e com este grande avanço científico. Fruto disso, ele vai lançar a sua teoria, ele vai criar a sua teoria, que ela está dividida em 3 estágios. Para Comte existia o estágio teológico, o estágio metafísico e o positivo ou científico, que é o positivismo. No estágio teológico, se crê que as explicações para os fenômenos e acontecimentos da realidade possuem um caráter divino. Lembrando que o contexto religioso, neste período, ele é muito influente na sociedade. Por isso que Comte não exclui este este fator que ele chama aqui esse estágio que ele chama de teológico. O metafísico se acredita que as especulações de caráter puramente racional seriam capazes de explicar fenômenos e acontecimentos. O positivo ou científico
busca explicações para os fenômenos, acontecimentos da realidade em observações, experimentações capazes de reproduzi-los e controlá-los em benefício da sociedade. E ele vai dividir esses estágios como se fossem os estágios da vida. Para ele, o estágio teológico é considerado como se fosse a infância, o estágio metafísico, a juventude, e o estágio positivo ou científico é a fase adulta, é a fase da maturidade. A lei dos três estados sustenta a noção de que as ciências ou as físicas se desenvolveram e aperfeiçoaram com o passar do tempo. Vamos ver o método que Comte criou. Comte queria usar modelos e demonstrações científicas para investigar a sociedade e propor mudanças na organização social, capazes de solucionar os problemas causados pela rápida urbanização e industrialização da Europa. De maneira objetiva, a física social de Comte visava responder 3 perguntas. Então, a teoria de Comte, ele vai embasar em 3 perguntas que ele buscava responder, que ele buscava investigar. Então, ele cria esse método investigativo da sociedade, foi o primeiro que vai analisar a sociedade dessa forma. Embora suas teorias depois vão ser rebatidas, vão ser contrapostas, porém ele foi um grande marco para o estudo na sociologia. A primeira pergunta que Comte fazia era: quais as causas das transformações sociais ocorridas no século XVIII? E aí ele buscava entender o que aconteceu para haver esta grande mudança no século XVIII. A segunda pergunta: quais as características da sociedade do século XVIII? Respondendo à primeira, ele buscava entender quais eram essas características da sociedade do século XVIII. E a terceira, o que fazer diante dos graves problemas sociais? Como resolvê-los? Como analisá-los? Então estas eram as 3 perguntas que ele buscava responder, que ele investigava incessantemente. Embora a sociologia positiva ou positivismo de Comte tenha sido criticada e superada em muitos aspectos, marca o início dos estudos e a construção do conhecimento científico a respeito da sociedade e a tentativa de compreender e explicar os acontecimentos sociais. É claro que a sociedade ela era analisada por diversas áreas do conhecimento, filosofia, enfim, diversas áreas do conhecimento analisavam a sociedade, mas não da maneira que Comte ele fez. Então Comte foi o primeiro a buscar respostas científicas para problemas sociais e tentar explicá-lo. Por isso que ele foi aí o grande marco, para o estudo da sociologia, sendo considerado o pai da sociologia. Então a sua principal teoria, o positivismo. Vamos mais adiante estudar outro teórico muito importante para o estudo da sociologia, e esse teórico, esse filósofo é Émile Durkheim. Émile Durkheim elaborou uma nova maneira de estudar a sociedade, ao propor um nível de análise do estudo social, distinto e autossuficiente, na qual existem fatos sociais. Então uma das principais teorias de Durkheim será o fato social. Vamos entender o que é o fato social? É um conjunto de ações e pensamentos e sentimentos que pressionam os indivíduos, obrigando-os a se adaptarem às regras da sociedade da qual fazem parte. Então, para Durkheim, a sociedade tem regras impostas, regras que já são obedecidas, a uma cultura que já é existente quando o indivíduo nasce. Então ele será forçado, será coagido a
adequar-se a todas estas regras existentes na sociedade. Ele define os fatos sociais em 3 características. Ele divide, melhor dizendo, os fatos sociais em 3 características. O primeiro é a exterioridade, o segundo, coercitividade e generalidade. Na exterioridade, ele diz que é imposição entre práticas e representações individuais e práticas e representações coletivas. Representações que refletem o entendimento sobre a questão que é exterior ao indivíduo. É aquilo que nós comentamos aqui. Para Durkheim, a sociedade já tem regras, já tem leis, tudo exterior ao indivíduo e também até no sentido coletivo, porque quando uma sociedade já está estabelecida, essas regras já existiam anterior a ela. Então, forçando ele a ser coagido a se adequar a essas regras. Aí vem a coercitividade, que é a imposição das normas e regras coletivas e sobre a individualidade, interferindo na manifestação, comportamentos e ideias particulares, que devem ser reprimidas em favor da regra ou norma aceita socialmente. Vamos usar um exemplo aqui. Por exemplo, você entra em uma faculdade, você opta por um curso e vai realizar este curso. Este curso já tem um método, esse curso tem as suas avaliações, as suas aulas, todo um método programado. Então, você entrou para fazer, você é coagido a obedecer todas essas regras, você tem que se adequar a todas essas regras, datas das provas, as avaliações, método do professor, as regras da instituição, e se você não se adequar, você ou será visto ali como um rebelde, como uma pessoa do contra, ou você vai se retirar daquele meio. Então é isso que Durkheim coloca com a coercitividade. Ou o indivíduo se adequa às regras sociais, às regras do coletivo que existe, ou ele sempre será visto como uma pessoa do contra, ou até mesmo como infrator das leis. A generalidade é a essência do fato social. Na medida em que um fato não será considerado social, se for praticado e repetido por uma coletividade que compartilha ou aceite o fato. É a própria extensão das condutas na sociedade e grupos sociais. Vamos mais adiante, entender um pouquinho da sociologia de Durkheim. Na obra de Durkheim, a sociedade é comparada com organismos biológicos. Isso significa que a sociedade funciona como se fosse o corpo humano. A ideia de existência de um organismo social é um paradigma sociológico que supõe consenso moral como um princípio fundamental de ordem social. Essa compreensão da sociedade utiliza-se com frequência da distinção entre normal e patológico, como recurso conceitual para investigar os problemas sociais. A divisão do trabalho e a diferenciação das atividades sociais constitui-se no princípio fundamental de integração moderna das sociedades industriais, a qual não possui uma função econômica, mas uma função moral, a de gerar solidariedade. Essa solidariedade, Émile Durkheim vai dividir em mecânica e orgânica. A mecânica prevalece nas sociedades tradicionais, baseada numa consciência coletiva, num conjunto de crenças e sentimentos comuns à média dos membros. Já a orgânica vai prevalecer nas sociedades modernas e industriais, baseadas no progresso econômico, na pluralidade e complexidade das estruturas sociais e na interdependência. Então ele divide a sociedade nesses dois polos aqui, mecânica e orgânica, devido
ao contexto da época que ele está fazendo esta análise. Lembrando aqui que, só recapitulando, nós já vimos o teórico, pai da sociologia, Auguste Comte, com a sua principal teoria, o positivismo, e vimos também aqui Émile Durkheim com a sua principal teoria sendo fato social. Agora eu te convido para acompanhar aqui comigo mais um importante sociólogo que elaborou uma teoria chamada ação social. Vamos entender aqui o que é essa ação social para a sociologia de Max Weber. Max Weber, já a sua análise será mais compreensiva. Ele buscava compreender como a consciência racionaliza as condutas sociais do mundo moderno. Essa racionalização se expressa de todas as dimensões, em todas as dimensões da vida social. Para ele, a sociologia é uma ciência que pretende interpretar a ação social. Então, a ação social se refere aos comportamentos cujo sentido subjetivo visado pelo agente é orientado em relação aos comportamentos dos outros. Então, a ação social de Max Weber, ela terá uma grande influência no que o outro vive, como o outro vive. Então, será bem compreensiva nesse sentido. Vai ser orientado pelo outro indivíduo, não apenas por aquilo que é imposto pela sociedade, como na teoria de Durkheim. Desta forma, o comportamento dos outros será o guia de decisão do indivíduo, que diante de um problema pode optar por agir ou omitir ou tolerar uma situação social. Ao optar por uma das três, o indivíduo está produzindo uma ação social. Por exemplo, quando você está diante de um problema, diante de uma circunstância, você tem três opções: ou você age, ou você se omite, ou tolera aquela situação. Isto é ação social diante da análise de Weber. Vamos ver alguns dos seus destaques. Ele destaca aqui que as relações sociais são condutas reciprocamente orientadas em termos de sentidos específicos, que são compartilhados entre aquelas que mantêm a relação social. O mundo social constitui-se uma trama de ações e relações sociais dotados de sentido de reciprocidade. Essa visão do mundo social contrapõe a ideia positivista de Auguste Comte. O método compreensivo almeja captar o sentido subjetivo da ação social, ou seja, aprender interpretativamente esse sentido e conexão com outras ações diversas. Então, esta é a análise de Max Weber. Max Weber, ele analisa a sociedade como uma sociedade compreensiva, que precisa, às vezes, agir, às vezes se omitir, às vezes tolerar algumas circunstâncias. A sua principal teoria é o fato social, dando uma nova roupagem aqui para a análise sociológica, que se importa com os outros, importa-se com os outros indivíduos e não só com aquelas normas e regras ou com a ideia positivista de Auguste Comte. Mais adiante eu te convido para analisarmos dentro da sociologia dois importantes sociólogos também, que é Karl Marx e Engels, e o seu pensamento socialista. Embora Marx seja uma figura aí muito controversa, debatida por diversos grupos, né? Uns apoiam, outros rejeitam a sua teoria, porém há uma contribuição
de Marx para o estudo da sociologia, e eu te convido aqui para nós analisarmos qual foi a contribuição de Marx para, junto com Engels, para a sociologia. Fundador do comunismo revolucionário, Karl Marx era conhecido por defender ideias radicais. Isso até hoje. Conheceu Engels quando mudou-se para Paris, o qual tornou colaborador da obra de Marx e organizou toda a obra de Marx. Até hoje não se sabe o que é de Engels e o que é de Marx por conta da sua grande influência para a análise do Karl Marx, né? Para a teoria, a linha que ele desenvolve. E atribui-se a Engels a formação de dois componentes filosóficos do marxismo, que é o materialismo histórico e o materialismo dialético. Apesar de elevada produtividade e sofisticação tecnológica que a Revolução Industrial trouxe, Marx põe em dúvida a eficiência do capitalismo na geração de liberdade. Quando se fala em liberdade aqui, está se referindo à liberdade econômica e igualdade para todos, valores típicos da sociedade moderna. Ele quer compreender de que forma as relações contratuais entre os sujeitos supostamente livres e iguais, empresários e trabalhadores, acontecem no livre mercado, que é a classe, né? Ele vai chamar de proletariados, né? E os trabalhadores. Então, a divisão de classe de Marx, né? O marxismo vai analisar muito essa questão da divisão de classe e vai questionar o capitalismo, porque ele gera alguns com poder e outros dependente. Então, para Marx, isto não vai ser o ideal. Para ele, a sociedade ela tem que ser socialista, ela tem que ser igualitária, né? Tem que haver igualdade para todos. Com isso, Marx quer mostrar as bases materiais dos conflitos, ou seja, como as desigualdades e os conflitos da sociedade moderna estão ligadas às condições materiais da vida humana, apesar dos valores das noções libertárias e igualitárias que desejam ver representado no governo a proteção do bem comum. Marx ele vai romper com a tradição idealista alemã fundada por Hegel e defendida na sociologia de Max Weber, criando assim uma outra teoria que nós vamos ver aqui, que é o materialismo. O Marx defende a importância da existência do conjunto de condições materiais, condições objetivas de vida, sobre as formas de consciência. Condições subjetivas há condições materiais, são condições objetivas de vida, e há formas de consciência, são condições subjetivas da vida. As condições materiais representam conjunto de posses, serviços, bens, objetos que são necessários para alguém viver em igualdade de condições com os demais. Essa ideia de que as condições materiais de vida do ser humano são importantes do que as condições subjetivas é chamada de premissa materialista ou o materialismo. Então, as condições materiais e as formas da consciência para Marx será chamado de materialismo. Para compreender o materialismo dialético, devemos aprender o método dialético. Então, o que é o método dialético? É a análise, né? Ele supõe que a realidade está em constante mudança. Então, nossa realidade, ela vive em constante mudança. São provocadas pelo conflito de ideias contraditórias, contrárias, que resultam na realidade, ou seja, realidade que conhecemos agora. Ou seja, o mundo ele está em constante mudança, está sempre alterando,
Então isso é o que se chama de dialético, né? Um método dialético. E ele vai juntar a sua teoria do materialismo com esse método aí, mostrando que o mundo ele está em constante mudança, ele muda a cada dia. Nós estamos vivendo este momento que nós estamos vendo que muitos serviços foram modificados a sua forma de ser ofertado, ser oferecido por conta de uma crise que nós estamos passando. Isso gera uma grande mudança. Então, essas mudanças fazem com que haja uma necessidade de se analisar diferente e até de oferecer os serviços de forma diferente. O materialismo dialético vai mostrar exatamente isso, que a maneira de ver e explicar o mundo é como algo em constante transformação, a qual é causada pela luta de classes sociais que almejam possuir e controlar os meios de produção de riqueza de uma determinada sociedade. Então Marx ele observa que a sociedade naquela época estava numa luta muito intensa para conseguir a tal da liberdade econômica, para conseguir se libertar das grandes indústrias, que a Revolução Industrial fez com que o povo, que antes eles tinham a mão de obra, a produção e o ganho com aquela produção, ter que ir para as fábricas, para as indústrias, vender o seu tempo, vender o seu trabalho, o seu conhecimento, por um valor menor que ele conseguia antes, para poder sobreviver. Então a sociedade vivia nessa luta, nessa batalha de conseguir a liberdade econômica, mas estava presa ao sistema. Então anteriormente, o que a Marx analisa? Que antes o produtor, ele era o fabricante, ele tinha a mão de obra e o material, e assim ele fazia as suas vendas. Então o seu lucro era 100%. Mas com essas mudanças na sociedade, com a Revolução Industrial, agora houve um atravessador, houve alguém que tem condição de comprar o material, porém ele não tem a mão de obra, e ele vai contratar a mão de obra por um preço menor e depois vender o produto final por um preço maior, ficando aí com o lucro maior, mesmo não tendo trabalhado muito para chegar àquele produto final, só tendo o poder aquisitivo. Então é isso que Marx ele analisa com a sua teoria do materialismo, com o materialismo dialético. Para Marx e Engels, se quisermos entender a sociedade, não devemos nos concentrar no estudo das consciências do indivíduo, como defendia Max Weber, mas para o trabalho e a produção. O trabalho expressa a relação metabólica dos seres humanos com a natureza, tendo em vista a necessidade de garantir a reprodução material dos indivíduos e da sociedade em seu conjunto. Já a produção, como reprodução da vida, é o primeiro ato histórico dos seres humanos, gerar outros seres humanos. Em relação aos meios de produção, ela seria o resultado da ação humana sobre a natureza. Marx também, em sua teoria, ele falará muito da questão do trabalho. Então é um teórico muito importante nessa questão. Então fica aí a dica para os nossos caros acadêmicos analisarem, pesquisarem a sua teoria, procurar entender a teoria de Marx e de Engels, que ela é bem complexa. Aqui nós estamos dando uma introdução para a contribuição dentro da área sociológica. Existem dois métodos de produção, segundo Marx e Engels: forças produtivas, que se dá quando essas forças se relacionam com a natureza, ou seja, quando os homens trabalham, e as relações de produção, que se dá quando os homens estabelecem relações sociais e dividem o trabalho entre eles. Nesse caso, a produção é o resultado direto do trabalho
dos homens. O modo de produção capitalista moderno supõe o prévio desenvolvimento das relações mercantis, o investimento de recursos na produção e a produção de produtos excedentes visando lucro. Então a crítica de Marx será justamente isso, a lucratividade dos, que eu vou chamar aqui de atravessadores, que são aqueles que detêm o poder econômico, detêm o poder de comprar o material. Então esses vão ter cada vez mais lucros, enquanto o trabalhador, aquele que oferece a sua mão de obra, ele terá menos lucro. E ele que é a mente inteligente atrás do seu trabalho. Porém, ele ficará com um lucro menor e cada vez mais as grandes indústrias buscariam lucratividade. Então essa será a crítica que Marx fará. Marx e Engels ainda, eles concluem que o capitalismo gera diferentes classes sociais e desigualdades, o que acaba por trair aqueles princípios que levaram adiante as revoluções inspiradas na Revolução Francesa. Ele ainda declara que o trabalho na indústria implica a alienação do proletariado. A palavra utilizada por Marx é Entfremdung, que também pode ser compreendida como afastamento. Assim, a alienação exprime a ideia de algo que está separado de outra coisa ou que é estranho a esse. Então Marx ele vai analisar que o capitalismo ele gera um afastamento, uma separação, uma alienação da classe trabalhadora em relação à independência ou liberdade econômica que ele chama. Então Marx analisou que na sociedade do século XVIII houve essa grande batalha, essa grande luta da classe trabalhadora por esta liberdade. Só que quem mais crescia era aqueles que detinham o poder econômico, era a burguesia, aqueles que tinham como comprar o produto e o trabalho, a mão de obra, para depois vender o produto final, ficando aí uma lucratividade maior para aquele que tem o poder econômico já, e para o trabalhador uma lucratividade bem pouca, só uma porcentagem. Então isso será uma parte que Marx vai criticar muito o capitalismo por conta desta circunstância. Meus caros acadêmicos, nós hoje tivemos a oportunidade de analisar a sociologia. É claro que é apenas uma base, é apenas uma introdução que nós fizemos com os principais teóricos, com os principais filósofos que, com as suas teorias, com as suas indagações, conseguiram ser um marco dentro da história da sociologia. E para concluir, eu quero relembrar aqui o que nós vimos na aula de hoje. Você aprendeu sobre Auguste Comte e a sua teoria, que é o positivismo. Também aprendeu sobre Émile Durkheim com o fato social e Max Weber com a ação social, e Marx e Engels com o materialismo e o materialismo dialético, que mostra essa grande e constante mudança, como nós estamos vivendo e temos que sempre reanalisar a nossa forma de agir e fazer as coisas por conta dessas mudanças. Eu quero agradecer a tua participação nessa aula, lembrando que se você tem interesse em algum curso de graduação, a Faculdade Instituto Eduque está à disposição de você, através das redes sociais, telefone. Se você precisa também de algum curso de pós-graduação, também nós temos diversos cursos
Não perca tempo, é tempo de ganhar tempo. Você é convidado a conhecer a nossa metodologia, a nossa estrutura, aqui em Paranaguá e em Matinhos, para ser um dos nossos muitos alunos que estão desenvolvendo e crescendo na sua vida profissional, pessoal, com um dos nossos cursos que estamos ofertando aqui no Instituto. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Tenha um ótimo dia.